Saiu uma nova lei que prevê uma série de direitos dos pacientes, mas também deveres. Quais são os principais pontos dessa lei? O principal ponto, logo no início da lei, é que o paciente ele tem o direito de contar com um acompanhante em consultas e internações, mas isso não se aplica, por exemplo, a procedimentos em bloco cirúrgico. Então, ele pode ter acompanhante em consultas e internações, mas em blocos, em centros cirúrgicos, isso não se aplica. O acompanhante é só para consultas e internações. Existe uma exceção para consultas e internações. Se esse paciente puder colocar em risco a sua própria saúde ou a saúde de outrem com a presença do acompanhante, o médico, o dentista, o profissional da saúde pode declinar a presença desse acompanhante, justificando. Olha, fulano, não pode ter um acompanhante aqui, porque isso pode acarretar um prejuízo à minha saúde, à sua saúde ou à saúde de um terceiro. Então, esse é um ponto importante da lei ou do Estatuto dos Direitos do Paciente. Um segundo ponto que chama atenção é que o paciente tem o direito de ser chamado pelo seu nome de preferência. Aí a minha sugestão é para quem trabalha com procedimentos que utiliza termo de consentimento, chamado TCLE, é sempre colocar, além do nome completo do paciente, a possibilidade do nome social, que é o nome que o paciente pretende ser chamado e apresentado para os demais. Então, além do nome completo, agora tem que ter esse espaço no termo de consentimento, no prontuário, do nome social, é o nome que o paciente pretende ser chamado. Outro ponto importante do termo de consentimento. O termo de consentimento vai ter que ter um campo que nem sempre havia nos termos, das alternativas. Então, sempre que houver a sugestão de um procedimento, o paciente for consentir em um TCLE, em um termo de consentimento, você vai ter que colocar quais seriam as alternativas àquele procedimento, né? E talvez indicar por que aquelas alternativas não são as melhores para aquele paciente. Então, é um campo adicional que vai ter que ter no termo de consentimento, prevendo as alternativas. Um outro ponto importante é quando se tratar de um procedimento que haja internação do paciente, o paciente deve obrigatoriamente receber uma folha com os cuidados que ele tem que adotar depois da alta hospitalar. Isso era uma prática que quase todo mundo adotava, mas agora se tornou uma obrigação legal. Inclusive para proteger o profissional da saúde e a instituição hospitalar, se esse paciente fizer algo que não foi recomendado. Então, ele sofreu, por exemplo, fez um procedimento estético, teve que ficar internado. Quando ele recebe a alta, existe uma série de recomendações que ele tem que seguir. A gente vai ver isso no final da nossa fala de hoje. Isso é um dever do paciente seguir essas recomendações. Um outro ponto importante da lei dos direitos dos pacientes é que o paciente tem o direito de excluir o seu consentimento a qualquer momento. Então, ele inicialmente pode ter autorizado e ele pode depois remover. O ponto mais importante dessa previsão na lei, lá do artigo 14, parágrafo 1º, diz respeito à imagem. Então, o paciente pode ter autorizado que você, médico, dentista, utilize a imagem dele, por exemplo, na sua rede social, no seu site, para fazer um antes e depois, mas ele tem o direito de retirar essa autorização, de não consentir mais. E aí você vai ter que excluir o post que você fez, ou se você não tiver feito, você estará proibido de utilizar. Ah, Thiago, mas eu dei um desconto para ele justamente porque eu utilizei a imagem dele. Infelizmente, você não vai ter o direito de utilizar a imagem se ele retirar o consentimento. Você vai poder discutir esse desconto, inclusive na via judicial. Mas você estará proibido de utilizar a imagem dele porque ele retirou o consentimento. Um outro direito que o paciente tem, né, e aí se aplica muito para questões, às vezes, da psiquiatria, da oncologia, é que o paciente tem o direito de consentir ou não que as informações pessoais dele não sejam transmitidas para terceiros, inclusive familiares. Então, ele pode falar, olha, doutor, eu não quero que as informações do meu diagnóstico, do meu tratamento, sejam passadas para nenhum familiar. Se esse paciente está em pleno gozo das faculdades mentais, ou seja, se ele consegue se expressar, consegue entender, é um direito do paciente
de que as informações não saiam dali. Então, o médico, às vezes, o dentista, com a melhor das intenções, vai querer falar para o acompanhante, vai querer passar para um familiar aquelas informações, ele está proibido, desde que o paciente consiga, né, expressar a sua vontade. Então, esse direito vai ter que ser respeitado também do paciente. Um outro ponto importante lá do artigo 19 é que o paciente tem o direito de obter o prontuário. Isso não é novidade, isso já estava consagrado, por exemplo, no Código de Ética Médica, no Código de Ética Odontológica, mas a novidade não pode ter ônus. Então, aquela prática que muitos hospitais faziam de cobrar pelo envio do prontuário, isso não mais será permitido. Ah, Thiago, mas tem 2.000 páginas. Infelizmente, o paciente não vai poder, o hospital não vai poder cobrar do paciente essa impressão desse arquivo. Vai cogitar, talvez, de enviar, né, por uma mídia eletrônica. Outro ponto importante, talvez assim, o mais importante para o profissional da saúde seja o paciente na nova lei, ele tem deveres também. Então, não é só direitos. O paciente também tem deveres. Quais são eles? O primeiro, está lá no artigo 22, parágrafo único, inciso 1º, o paciente tem que seguir as orientações do profissional de saúde. Isso é importantíssimo, porque lá no seu termo de consentimento você vai colocar que ele, por exemplo, não vai poder tomar sol, não vai poder praticar atividade física durante X semanas, que ele não vai poder utilizar capacete, não vai poder andar de moto, que ele não vai poder, que ele vai ter que se higienizar, vai ter que tomar banho com uma frequência determinada, vai ter que trocar os curativos. Se ele não seguir essas orientações, ele está descumprindo a previsão legal, ou seja, ele está cometendo uma infração. Inclusive, isso pode absolver um médico ou um dentista em um processo judicial, porque existe uma expressa previsão legal agora. É um outro dever do paciente muito importante, ou seja, dever, não direito mais, que o paciente, né, ele respeite os direitos do profissional de saúde. Isso é algo que parece um tanto quanto claro, mas está previsto na lei. Então, ele tratar com hostilidade, falar palavras de baixo calão, tratar de uma forma desconfiada, isso tudo é uma violação. E, inclusive, com essa previsão legal, eu entendo que muitos médicos, dentistas e profissionais da saúde, se quiserem, se houver um desrespeito, poderão até processar pacientes por dano moral, a partir dessa possibilidade. Um outro dever que o paciente tem, isso é importantíssimo, ele tem que informar ao profissional da saúde quando desistir do tratamento. Então, aquela ideia do paciente ser operado, receber um tratamento e sumir, se ele fizer isso, ele está cometendo uma infração, enfim, passível até talvez de alguma reparação no judiciário, né? Porque o médico, o dentista, o profissional da saúde vai ficar preocupado, pô, cadê aquele paciente que eu atendi, sumiu, tô ligando, a pessoa não responde, né? Então, ele tem o dever de informar acerca da desistência, bem como das mudanças inesperadas na sua condição. Vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu no escritório. Um cirurgião plástico iria operar uma paciente, ele informou, olha, você pesa 64 quilos, você não pode passar de 65 até a cirurgia. Eis que a paciente chega na data da cirurgia com 70 quilos. E aquilo tornaria o procedimento de uma outra natureza. E talvez os efeitos, os resultados dele fossem outros. Então, essa paciente estaria descumprindo com esse dever dela de informar, doutor, eu ganhei peso, doutor, eu sou fumante, doutor, eu passei a ser fumante, doutor, eu estou com uma alteração determinada. É um dever do paciente passar isso para o profissional da saúde. E um último dever que o paciente tem é de cumprir as regras e os regulamentos do serviço de saúde. Então, todas aquelas regras que você coloca no seu termo de consentimento, por exemplo, a maior parte dos clientes lá do escritório a gente recomenda. Você vai fazer procedimento de natureza estética, coloque que o paciente tem o dever de enviar a cada 3 dias uma foto demonstrando que ele está atendendo as orientações de pós-operatório, está trocando curativo, está higienizando o local da cirurgia. Isso é um dever que o paciente vai ter. E, Thiago, mas esse dever não vale nada. Agora, com essa lei, não há dúvida de que o paciente tem que cumprir essa exigência. Portanto, essas são as previsões do Estatuto do Direito do Paciente, que apesar de chamar direito do paciente, na verdade, é um misto de direito e dever do paciente.